Seja muito bem-vindo para a nossa aula de equações algébricas. Você sabe, eu sou o professor Javer, você com certeza é o nosso aluno que vai arrebentar na sua prova de ESA ou de qualquer carreira militar. Eu hoje estarei com vocês trabalhando com a ideia de equações algébricas. Um assunto bacana, um assunto que tem a sua importância. Ele não cai todos os anos no ESA, mas nos últimos 6 anos nós tivemos 3 questões, então vale a pena a gente tomar um pouco de cuidado com este assunto. Ele é um assunto que requer um pouquinho de calma na hora dele estar caindo na sua prova, e eu tenho certeza que eu vou te passar todas as principais dicas, todas as principais situações que você precisa saber para você ter sucesso. Então, eu confio em você, nós estamos indo para a nossa aula número 14 de matemática, falando um pouquinho sobre equações algébricas. Vamos lá? Quando nós estivermos pensando em equações algébricas, eu quero que você acompanhe aqui comigo na tela, que a equação algébrica nada mais é do que nós pegarmos um polinômio de qualquer grau e igualarmos ele a zero. Eu já disse em aulas anteriores que a ideia de equação é sempre associada ao sinal de igual. Então, se eu estiver pensando em uma equação, eu, na verdade, sempre vou estar associando ao sinal de igual. Mas, para que eu possa chamar esta equação de algébrica, é quando eu pego um polinômio de qualquer grau e igualo ele a zero. Só que quando você pega um polinômio e iguala ele a zero, você gerou uma equação algébrica que vai ter um determinado grau e vai ter elementos que são importantes que nós saibamos. Todos os números que se encontram na frente de x, pessoal, todos os números que se encontram na frente de x, o a índice n, a índice n-1, a índice n-2, a2, a1 e a0 são chamados de coeficientes. Os coeficientes, portanto, serão apenas os números que estarão na frente de x. Sempre o maior expoente de x vai representar o grau da sua equação algébrica. Por favor, o maior expoente de x representa o grau da sua equação algébrica e, consequentemente, vai representar a quantidade de raízes. Exemplo, se eu tenho uma equação algébrica de 4º grau, eu tenho 4 raízes. Se eu tenho uma equação algébrica de 3º grau, eu vou ter 3 raízes. Então, sempre o número de raízes é exatamente igual ao grau da sua equação algébrica. Legal até aqui? E nós precisamos também identificar um outro elemento que é muito importante, que seria o nosso termo independente. O termo independente é sempre o número que não acompanha x. Para que a gente possa, então, entender esta definição de equação algébrica, olha esse exemplo que eu estou passando aqui para vocês. Eu tenho a seguinte equação algébrica: 2x² menos 3x² mais 8x² menos 5x mais 7. Eu percebo que os coeficientes são os números que estão na frente de x. Você vai responder para mim o 2, o menos 3, o mais 8, o menos 5 e o 7. Perfeito, pessoal. Esses são os nossos coeficientes. Quem é o nosso termo independente? O termo independente nesse caso seria o 7, porque é o número que não está acompanhando o x. E o grau desta equação é 4, porque é o maior expoente que x tem. No caso, como o maior expoente de x é 4, eu tenho uma equação algébrica de grau 4. Só que aqui é bem importante você guardar o seguinte: se eu tenho uma equação algébrica de grau 4, significa dizer que eu tenho 4 raízes. Legal? Beleza? Agora, você pode estar se perguntando assim: Javer, o que é essa raiz que você está dizendo? Como que eu vou entender o conceito de raiz? Você já sabe, mas eu vou entrar nesse conceito atribuindo a ideia de equação algébrica. Venha cá comigo. Quando nós estivermos pensando, então, em raiz ou zero de uma equação, é todo número complexo. Pessoal, por que número complexo? Porque o maior conjunto de todos é o números complexos. Vocês aprenderam comigo nas aulas anteriores.
Um número complexo é uma raiz quando substituímos este valor em x e obtemos o resultado zero. Opa! Então quer dizer o seguinte, que para que eu possa descobrir a raiz de uma equação, eu tenho que pegar este valor, colocar esse valor no lugar de x, fazer todas as continhas e olhar para o resultado. Se o resultado for zero, é raiz? Sim, é isso que eu estou querendo te dizer. Olha só o que vai acontecer nesse exemplozinho que eu estou mostrando aqui para vocês. Ó. Vamos lá. X ao cubo menos x ao quadrado menos 14x mais 24 igual a zero. Será que 2 é raiz? Puxa, não sei dizer, Javer. Como é que eu vou saber se 2 é raiz dessa equação de terceiro grau? Para que eu possa saber se 2 é raiz dessa equação, eu vou fazer a seguinte substituição. Aonde eu tenho x, eu substituo por 2. Vai ficar 2 ao cubo menos 2 ao quadrado menos 14 vezes 2 mais 24, isso tudo igual a zero. 2 ao cubo vou ficar com 8. 2 ao quadrado vou ficar com 4 menos 14 menos 2 menos 28 e mais 24. 8 menos 4 vou ficar com mais 4. Com menos 28 vou ficar com menos 24. Menos 24 com mais 24 vai dar a resposta de zero. Opa! Se ao fazermos a substituição de x por 2, eu percebo que a resposta dessa substituição deu zero, eu posso dizer para você que 2 é uma das raízes dessa equação de terceiro grau. Mas lembrando que 2 não é a única raiz, porque ela é de terceiro grau, eu tenho 3 raízes compondo o conjunto de solução. Mas daí você pode se perguntar assim, mas Javer, como que eu descubro essas outras raízes? Eu já vou te mostrar, não se preocupe. E será que as raízes podem ser iguais? Sim. Ou elas podem ser todas diferentes? Sim. É para isso que eu quero te mostrar algumas ideias que vão te ajudar a encontrar esse conjunto de solução das equações algébricas. Nós podemos ter raízes de várias maneiras. Números complexos, números reais, raízes todas iguais entre si, raízes diferentes entre si. E aí eu preciso te mostrar alguns conceitos antes de nós entrarmos em como calcular as raízes propriamente dito. Vem comigo que eu vou contigo rumo à nossa vaguinha. Vamos lá? Vamos lá. Qualquer equação algébrica, pessoal, ela pode ser decomposta. O que é decompor? Decompor é transformar uma equação em um produto. Então, se eu estou falando assim, decompor ou forma fatorada, é transformar a nossa equação algébrica em um produto. Para que eu consiga fazer essa decomposição, nós temos uma ideia inicial, que seria a seguinte. Toda equação algébrica ela pode ser decomposta da seguinte maneira. O coeficiente de maior grau vezes x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz, vezes x menos a terceira raiz. Quantas vezes eu tiver que fazer esse produto é exatamente igual à quantidade de raízes que eu tenho na minha equação. Ah, Javer, não estou te entendendo, isso está parecendo muito difícil. Vem cá que eu vou te mostrar. Vamos lá. A equação x ao cubo mais x ao quadrado menos 4x menos 4 possui como raízes menos 2, menos 1 e 2. Vamos só entender uma coisa. Ela era uma equação de que grau? Terceiro. Por isso eu tenho 3 raízes e eu vou ter 3 produtos. Legal, pessoal? Se eu tenho uma equação de terceiro grau, eu tenho 3 raízes, por isso que eu tenho 3 produtos. Se por acaso eu tivesse uma equação de quinto grau, eu teria 5 raízes e vou ter 5 produtos. E assim sucessivamente nesta forma fatorada. Ok até aqui? Vamos em frente. O que nós vamos pensar? Qual é o número que se encontra na frente de x elevado ao maior expoente? Você vai dizer para mim, é 1, Javer. É 1 que está aqui na frente de x ao cubo. Então, por isso que no lugar deste AN, eu substituí por 1. Legal, pessoal? Então, obrigatoriamente, este AN é o número que se encontra na frente de x elevado ao maior expoente, que neste caso está valendo 1. Aí eu fiz
1 vezes x menos a primeira raiz. A primeira raiz é menos 2. Colocamos aqui o menos 2. Vezes x menos a segunda raiz. A segunda raiz é menos 1. Vezes x menos a terceira raiz. A terceira raiz é 2. Tome cuidado que aqui eu coloquei parênteses porque as nossas raízes eles eram negativas e eu necessito fazer obrigatoriamente a regra de sinal, certo? Este 1 eu abaixei, menos com menos vai ficar mais, menos com menos vai ficar mais, e esse x menos 2 eu abaixei. Logo, a forma fatorada desta equação algébrica que nós tínhamos aqui seria 1 vezes x mais 2 vezes x mais 1 vezes x menos 2. Isto aqui seria a forma fatorada desta equação algébrica. Aqui, pessoal, ela só representa para nós uma maneira de você enxergar a equação algébrica através de um produto de fatores, ok? Vamos em frente. Quando eu falo para você de raízes de multiplicidade, e aqui que é uma coisa importante, eu quero chamar a sua atenção. Sempre que nós estivermos falando de raízes de multiplicidade ou raízes simples, seria como nós vamos entender o conjunto solução da sua equação algébrica. Conhecer o conjunto solução é descobrir todas as raízes que farão parte destes conjuntos solução. Neste caso, eu tenho raízes que vão ser todas diferentes entre si, que eu vou chamar de raízes simples. Vou ter raízes que podem ser iguais entre si numa quantidade igual a 2. Então eu tenho duas raízes iguais, então vou chamá-las de raízes duplas. Ou eu tenho 3 raízes iguais, eu vou chamar de raízes triplas. E assim sucessivamente. Para que a gente possa entender esse conceito e esta ideia que eu estou dizendo para você, olha aqui comigo na tela, por favor. Quando nós estivermos pensando na ideia de raízes de multiplicidade, pense comigo. Se as raízes do conjunto solução da equação são todas diferentes entre si, são chamadas de raízes simples. Se todas as equações, se a equação algébrica tiver duas raízes iguais a um certo número, esse número será de raízes de multiplicidade 2 ou raízes duplas. Se tiver 3 raízes iguais e o número será uma raiz de multiplicidade 3, ou raízes triplas. Para que eu consiga mostrar isso através de um exemplo, olha aqui, vem aqui comigo, por favor. Vamos imaginar que eu tenha uma equação de grau 4. Se eu tenho uma equação de grau 4, eu tenho 4 raízes. E eu vou supor que as raízes dessa equação fossem 1, 2, menos 5 e 7. Estou chutando, tá? Você concorda comigo que todas essas raízes são diferentes entre si? Eu diria para você que esta equação de quarto grau, ela tem um conjunto de solução com raízes simples, porque todas elas são diferentes entre si. Vamos imaginar que eu tivesse uma equação de grau 3 e as respostas desta equação fossem 2, 2 e 6. Um exemplo, certo? Você concorda comigo que neste conjunto de solução que nós estamos colocando como um exemplo para você, eu tenho duas raízes iguais? Se eu tenho duas raízes iguais, eu diria que essas raízes são de multiplicidade 2, ou também chamado de raízes duplas. Se eu falo raízes duplas, são duas raízes iguais. Legal? Vamos supor que eu tivesse agora aqui uma equação de grau 7. Opa! Se eu tenho uma equação de grau 7, significa dizer que eu tenho 7 raízes. Neste exemplo, eu vou ver quais são essas raízes. Menos 1, menos 1, menos 1, 3, 5, 10 e vamos colocar aqui o número 12. Estou apenas dando um exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sempre o grau da equação diz o total de raízes que a gente tem. Você concorda comigo que aqui eu tenho 3 raízes iguais no meu conjunto de solução? Então eu diria, se eu tenho 3 raízes iguais, eu tenho raízes de multiplicidade 3 ou raízes triplas.
Esta ideia de multiplicidade de raiz se resume a isto, em que você olha para o conjunto solução da sua equação algébrica e percebe como que se comporta esse conjunto solução. Se todas as raízes são diferentes entre si, eu diria que as raízes são todas simples. Se eu tenho duas raízes iguais ou de multiplicidade 2, são raízes duplas. Se eu tenho três raízes iguais, multiplicidade 3 ou raízes triplas, e assim sucessivamente. Legal, pessoal? Para que eu consiga explicar um pouco melhor essa ideia para vocês, olha o exemplo que eu vou trabalhar com vocês aqui na tela. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, x menos 2 ao cubo vezes x menos 5 ao quadrado vezes x é igual a zero. Por você ter o expoente 3, eu estou dizendo que esse x menos 2 tem que ser multiplicado 3 vezes. Por você ter esse expoente 2, eu estou dizendo para você que o x menos 5 tem que ser multiplicado 2 vezes. Legal até aqui? Agora, pensa aqui comigo uma coisa. Qual é o número que eu colocaria no lugar deste x? Qual o número que eu colocaria no lugar deste x para transformar este x menos 2 em zero? Você diria para mim 2. 2 menos 2 é zero. 0 vezes qualquer coisa vai dar zero. Então, uma das minhas raízes, neste caso, vai ser 2. Que número que eu coloco no lugar deste x para que este x menos 2 se torne zero? Seria 2. 2 menos 2 é zero. 0 vezes qualquer coisa vai dar zero. Que número que eu coloco no lugar do x para que isso aqui se torne zero? Você vai responder para mim, é 2, Javier, de novo. Então, você concorda que o 2 está aparecendo uma vez, 2 vezes, 3 vezes? Então, eu sei que a raiz igual a 2 tem multiplicidade 3, porque ela está aparecendo 3 vezes. E também isso é percebido porque aqui eu tinha o expoente ao cubo. Legal, pessoal? Agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos analisar agora o outro número. X menos 5. Que número que eu coloco no lugar deste x para transformar isso aqui em zero? Você vai dizer para mim 5. 5 com menos 5 dá zero. 0 vezes qualquer coisa vai dar zero. Então, uma das respostas seria x igual a 5. Que número que eu coloco no lugar de x para que isso aqui se transforme em zero? Você vai dizer para mim que é o 5. 5 menos 5 dá zero. 0 vezes qualquer coisa é zero. Então, a gente percebe que o 5 está aparecendo 2 vezes. Por isso que a raiz igual a 5 tem multiplicidade igual a 2. Legal, pessoal? Tudo bem até aqui? E qual é o número que eu coloco no lugar desse x para transformar isso aqui em zero? Você vai dizer para mim é o zero, porque 0 vezes qualquer número dá zero. Então, eu tenho uma raiz simples que é igual a zero. Então, obrigatoriamente, eu quero que você entenda que o conjunto solução de qualquer equação, ela pode apresentar estas características de raízes duplas, triplas, de multiplicidade 2 ou 3, ou raízes simples, mas sempre pensando que o teu conjunto solução ele é formado pelas respostas que fazem com que a sua equação algébrica tenha o conjunto solução verificado. O que é isso? Quando você coloca estas raízes no lugar do x, a resposta sempre vai dar zero. Até aqui alguma dúvida? Tá tudo bem? Uma outra situação que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Vamos supor que eu tivesse uma equação assim, ó, x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x igual a zero. Vocês concordam comigo que esta equação algébrica ela não tem termo independente? Se ela não tem termo independente, eu sempre tenho raiz igual a zero. Javier, então quer dizer que se a equação algébrica não tem termo independente, eu sempre tenho raiz igual a zero? Sim. E como que eu descubro a quantidade de raízes iguais a zero? É exatamente igual ao menor expoente de x. No caso, o menor expoente de x que eu tenho aqui é 1. Por isso que eu sei que uma das raízes dessa equação vai ser o zero aparecendo uma única vez. Vamos fazer um outro exemplo aqui para você entender comigo esse raciocínio. Vamos supor que eu tivesse essa equação aqui, ó.
4x² menos 5x mais 5x² mais 6x², tudo isso igual a zero. Primeira pergunta que eu faço para você, eu tenho termo independente? Não, não tenho termo independente. Se eu não tenho termo independente, eu tenho raiz igual a zero. Quantas raízes iguais a zero eu teria? Aqui eu tenho raiz igual a zero. Por que que eu tenho raiz igual a zero nesse caso? Por quê? Porque eu não tenho termo independente. Quantas vezes iguais a zero eu teria? Duas, porque o menor expoente de x é 2, então eu tenho duas raízes iguais a zero, ou seja, eu tenho o zero como sendo raízes duplas. Agora, neste exemplo que eu vou colocar aqui para você, ó, é 3x³ menos x² mais 6x menos 10, tudo isso igual a zero. Pergunto para vocês, eu tenho aqui raízes iguais a zero? Você vai dizer para mim, não, Javer, você não tem raízes iguais a zero. Por que que você não tem raízes iguais a zero? Porque eu tenho o termo independente. Se eu tenho o termo independente, não tenho raízes iguais a zero. Se eu não tenho o termo independente, eu tenho raízes iguais a zero e a quantidade de raízes iguais a zero é sempre igual ao menor expoente de x. Legal até aqui, pessoal? Então, agora que nós já começamos a entender a ideia das equações algébricas, no próximo encontro eu vou te mostrar como calcular estas raízes e como chegar no conjunto de solução de todas as equações algébricas. Até a nossa próxima aula. Um abraço.